Então, pessoal, aqui é o Ícaro e esse é o canal Máteses, e nesse vídeo aqui a gente vai estar fazendo uma análise de um artigo do Pondé, né, para a Folha de São Paulo, né, chamado Adulto em Sofrimento Terminal deveria sim ter o direito de morrer. Nesse artigo, o Pondé tenta defender o direito à eutanásia, né, e a gente vai estar justamente analisando esse artigo dele. Né, a gente vai examinar se a apresentação, né, essa defesa, melhor dizendo, do Pondé, essa defesa pública, no debate público do Pondé da eutanásia, se ela é boa, se ela é bem articulada e em que medida ela responde bem a problemas fundamentais no debate propriamente dito da eutanásia, que é o debate da teoria da ética aplicada. Né? E eu vou apresentar justamente no final o dilema da eutanásia justamente como um desafio teórico à postura da defesa do Pondé. Porque, como a gente vai ver, a defesa do Pondé é extremamente pueril. Né? Ela não é capaz de apresentar boas razões para pontos fundamentais, né, do debate sobre a eutanásia e nem lida com possíveis objeções. Né? Ele apresenta uma defesa bastante ingênua da eutanásia, como a gente vai ver. Então, esse é um ponto fundamental que a gente vai ver na análise desse artigo. O segundo ponto que eu quero chamar a atenção é justamente sobre o papel do filósofo no debate público. Né? Que a gente vai ver justamente como essa defesa do Pondé revela, na verdade, uma espécie de negligência intelectual, né, dos filósofos no debate público brasileiro. Né? Então, basicamente, isso vai ser a orientação do vídeo. Então, se você gostar, não se esqueça de curtir e divulgar nas redes sociais. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Aperte aí na sinetinha e vamos lá para o vídeo. Então, pessoal, basicamente aqui nesse artigo, né, a gente vai ver o seguinte. Eu vou aqui ler esse artigo e a gente vai fazendo uma leitura acompanhada e eu vou fazendo alguns comentários, ok? Então, o título do artigo é Adulto em Sofrimento Terminal deveria sim ter o direito de morrer. Então, vou começar a leitura. Então, ele começa o Pondé. Eu acho que uma pessoa adulta, nos usos das suas faculdades mentais e numa situação de sofrimento terminal, deveria sim ter o direito de morrer. Negar às pessoas essa possibilidade é um abuso em nome de um bem que já não existe, a saber, a vida como horizonte. Primeiro, o que ele quer dizer com a vida como horizonte? Né? É aquele tipo de palavra obscura que é típica de influências continentais. Né? O sujeito fala uma palavra obscura. Eu não conheço ninguém sério no debate ético sobre a eutanásia que defende a vida como um horizonte, seja lá o que isso seja. Né? Normalmente as pessoas que defendem a eutanásia, que são contra a eutanásia, né, no debate ético, são aquelas que defendem que a vida é um bem fundamental, um bem básico, né, para utilizar a terminologia do John Finnis, por exemplo. Né? Então, não tem nada a ver com vida como um horizonte. O que é que ele quer dizer com isso? A vida como um projeto? Né? A vida não é um bem porque ela está circunscrita dentro de um âmbito de um projeto. Né? Ela é um bem simplesmente. Né? Ou seja, um bem fundamental, um bem básico é justamente aquele que é um bem sem visar a outra coisa. Ele é um bem básico fundamental. Então, aqui já aparece claramente uma má compreensão completa da vida como o papel que a vida desempenha em certas teorias éticas. Né? Então, ele continua. Eu sei que o tema é delicado. Né? Alguns podem interpretá-lo como uma defesa do suicídio como direito. Aqueles que assim o fizerem, que o façam. A gente vai ver justamente que a eutanásia, em certa medida, quando a gente prevê o dilema da eutanásia, a gente vai ver que ela se encontra justamente muito próxima da questão do suicídio. Né? Não podemos nos defender de toda forma de interpretação, coisa que nos dias atuais muita gente parece se esquecer. Pensar publicamente não é uma atividade feita para agradar, inclusive aos patrocinadores, que, aliás, desejam que se danem no seu poder de limitar o uso da palavra pública. Aborto é outro tema espinhoso. Já tive muitas opiniões sobre ele, hoje as tenho em muito menor quantidade e qualidade. Isso eu tenho a concordar, principalmente no que diz respeito à qualidade. Como a gente vai ver aqui, né?
Sei que existem pessoas que não comem carne nem usam proteína animal de qualquer tipo, mas que são a favor do aborto. Para muitos haveria uma contradição nessa atitude, ou hipocrisia. Eu suspeito que, no caso de não comer carne, a pessoa acredita que isso será saudável para ela. Aqui já começa uma coisa que o Pondé tende a fazer, que é reduzir debates complexos, principalmente de natureza política e ética, a questões comezinhas, né? A questões de frescuras psicológicas ou sociais, né? Então, a defesa de uma questão política, para ele, é uma questão de palmolenguice, ou uma defesa de tal coisa é hipocrisia, ou uma defesa de tal coisa é moralismo. Sempre é uma coisa, né, de querer reduzir um debate substantivo, sobre uma questão substantiva, a questões vis, né, questões banais. Né? Há sempre essa tendência no Pondé, para quem acompanha ele sabe disso. Então, aqui novamente é outra coisa. Né? Se você for ver o debate sobre a questão dos direitos dos animais, é fundamental para muitas pessoas que defendem, por exemplo, o veganismo. Né? Então, não tem nada que ver como uma questão de ser saudável em muitos casos. Né? Na maioria dos casos que eu conheço, na verdade é por algum tipo de visão ética sobre os animais, sobre não causar dor aos animais. Né? A maioria das pessoas que eu conheço é assim. Então, essa coisa de ser saudável me parece um tanto estranha. Né? Já no caso do aborto, vou continuando aqui, já no caso do aborto está em jogo a liberdade de ela transar e, se algo no processo der errado, por assim dizer, pode resolver o problema com o menor sofrimento físico possível, apesar de essa solução nunca ser de forma fácil do ponto de vista moral. Óbvio que existe a dimensão da saúde pública. Óbvio também que, em uma etapa lógica anterior, se pressupõe a ideia de que o feto não é um ser humano ainda. Penso que, em meio a um mundo em que a desumanização corre solta, a dificuldade em desumanizar o feto parece uma afetação de virgens no bordel. Aqui, nesse parágrafo, a gente vê 2 pontos. Primeiro é a retomada... Primeiro é essa visão que tem no debate público brasileiro, que é uma visão completamente ignorante, né, que o centro, né, da discussão sobre o aborto, o centro da polêmica em torno da discussão do aborto, é se o feto é ou não ser humano. Eu tenho um vídeo aqui já no canal mostrando, fazendo menções a uma série de autores, defensores do aborto, né, inclusive defensores do infanticídio, como Michael Tooley, né, que desconsideram, né, sabem muito bem que essa questão sobre o feto ser ou não ser humano é uma discussão completamente falida, porque a embriologia já demonstra isso. Né? Focar a discussão sobre o aborto na questão da natureza humana, né? se o feto é ou não ser humano, é simplesmente uma ignorância básica da embriologia humana. Não há espaço para debate nisso. Né? O centro da discussão sobre a questão do aborto é a questão da pessoalidade. Ok? Então, como eu já disse, eu tenho um vídeo sobre isso, sobre o que eu analiso a questão do Kim Kataguiri, que o Kim Kataguiri apresenta também uma ignorância sobre essa questão, nesse mesmo sentido. Eu tenho também um hangout que eu fiz com um colega meu, né, que a gente estava escrevendo um artigo sobre isso, né, o Gustavo, vocês podem ir também, é um hangout que a gente analisa lá o trabalho do argumento do violinista da Judith Thompson, que é um dos argumentos mais usados, né, por defensores do aborto, né, no ambiente do debate público. A gente mostra que esse argumento não procede, não é um bom argumento, e por aí vai. O outro ponto é essa coisa, né, um tanto quanto retardada, para dizer o mínimo. Né? Quando ele diz que penso que em meio a um mundo em que a desumanização corre solta, a dificuldade em desumanizar o feto parece uma afetação, a dificuldade em desumanizar o feto parece uma afetação de virgens no bordel. Ou seja, o sujeito parece que é uma visão conformista sobre a história. Né? Não é que há fatos morais ou há bens morais fundamentais que devem ser preservados. Né? O que parece que na cabeça dele, a história, o desenvolvimento histórico constrói esses bens morais. Isso
saído da boca de um suposto conservador chega a ser absurdo. Né? Chega a ser absurdo. Mas no Brasil sempre há espaço para coisas malucas, né? No ambiente intelectual brasileiro. Mas prossigamos. Então a gente vê aqui, então eu vou passar aqui essa menção que ele faz menção a um filme. Então, alguns poderão considerar essa afirmação um absurdo moral. Alguém escolher essa opção não implica que você seja obrigado a escolher. Talvez um dia vivendo uma situação semelhante, óbvio que há sofrimento. Mas é justamente em nome dele que se deve dar às pessoas o direito de morrer quando elas querem e quando a vida já não aparece como um horizonte fisiológico viável. Obrigar uma pessoa no uso de sua inteligência a existir num corpo que já não mais é seu me parece uma violência moral muito maior. Aqui apresenta novamente uma ignorância gritante, porque um dos tópicos fundamentais na discussão da eutanásia é justamente se certos critérios fisiológicos, né, para a morte são realmente, eles fornecem condições suficientes para a morte realmente. Né? Por exemplo, Wöderberg, que é um sujeito que argumenta contra, né, um eticista que argumenta contra, um teórico da ética, que argumenta contra a eutanásia, né? Defende que a eutanásia é moralmente condenável, moralmente condenável, ele é justamente um dos grandes, né, defensores de que certos critérios médicos para a determinação da morte são falhos, não apresentam condições necessárias nem suficientes. Né? Ou melhor, não apresentam condições suficientes para a determinação da morte. Inclusive, exigindo uma série de esclarecimentos metafísicos sobre a natureza humana para poder esclarecer a questão da morte. Né? Se pressupõe, né, nessa questão uma série de discussões sobre questões metafísicas fundamentais, como a questão sobre o princípio de individuação, teorias meriológicas, teorias da identidade pessoal. Tudo isso, na verdade, é pressuposto em certa medida e numa discussão ética mais robusta teria que ser discutido e articulado. Então, aqui, novamente, ele mostra uma ingenuidade teórica completa. Mas prosseguindo aqui, ele vai fazer uma série de questões, né, um tanto bobas sobre a relação entre essa questão do sofrimento, a questão da eutanásia e Deus, que eu vou pular isso porque isso chega a beirar a burrice. Né? Chega a beirar a burrice. Então não tem nem como ficar tentando discutir isso, porque só tomaria tempo. Então, o problema dele aqui se centra justamente nessa questão do sofrimento e da decisão. Então, ele vai justamente para essa questão. O centro do problema é a possibilidade de se decidir que basta. Esse passo não significa o aniquilamento da agonia moral. Significa a escolha de uma certa agonia moral em detrimento de outra, sendo a diferença capital a que quem quer sair de cena. Quem deve decidir a qualidade da agonia moral que pretende enfrentar. À medida que a humanidade envelhece, há que nos prepararmos para um mundo em que pessoas desistam dele. Então, em primeiro lugar aqui, como eu falei no início, a gente tem que avaliar justamente o papel do filósofo no debate público. Né? E, como eu falei no início, o que a gente observa aqui, com os comentários que eu fui fazendo no decorrer da leitura, é que a gente observa que o Pondé, né, ele se pretende a defender uma tese no debate público que ele sequer domina. Né? Ele sequer domina o tópico da questão. Ele sequer domina toda a complexidade, né, em torno da questão da eutanásia. Ele não conhece, né, os tópicos fundamentais, as respostas a uma série de questões em torno da eutanásia, né, sobre problemas éticos e metafísicos, inclusive uma interdisciplinaridade com a ciência, né, principalmente com relação ao critério de morte cerebral, né, e uma série de questões metafísicas que são pressupostas, como em torno da teoria de ontologia, meriologia, né, questões em torno do princípio de individuação. Tudo isso ali acaba sendo discutido e nessas questões, né, mais imediatas, como a questão de utilizar a morte cerebral como critério de morte, né, tudo isso está pressuposto. Então, você precisa desenvolver, na verdade, toda uma antropologia filosófica, né, para responder de forma satisfatória essa questão. Simplesmente apontar para isso é uma ignorância e uma ingenuidade teórica.
E aí é que entra justamente a questão do papel do filósofo no debate público de uma sociedade, né? Que em certa medida faz jus, né? Faz ressoar a figura socrática, a figura de Sócrates. Porque o papel do filósofo no debate público é justamente ter uma orientação de radicalidade nas discussões públicas, né? Ele tentar retirar aquelas discussões do debate público, né, de um nível banal, né? Tentar colocar colocar aquela questão dentro de um escopo mais abrangente, fazendo, para utilizar aqui fazer uso aqui de uma imagem Wittgensteiniana, né, do Ludwig Wittgenstein, que o filósofo é um terapeuta da linguagem, no caso aqui do discurso, né? Ou seja, cabe ao filósofo, né, dentro do discurso público, fazer uma terapia desse discurso. Ou seja, a gente encontra no debate público, principalmente dada a situação cultural em que nós vivemos, em que o debate público hoje, infelizmente, foi tomado pelo jornalismo, né? O jornalismo domina o debate público brasileiro, o debate público de forma geral, na verdade, não só o brasileiro. Caberia ao filósofo, né, tendo parte nesse debate público, fazer uma terapia, né, uma terapêutica do discurso público, tentando buscar as questões, né, as questões mais profundas, mais radicais nesse debate público, buscando os pressupostos, né, que estão ali admitidos de forma ingênua no debate público. E o que o Pondé faz é justamente o contrário, né? Ele é um sujeito que, encontrando o debate público sobre um determinado tópico dentro de um nível de mediocridade, ele ou mantém esse nível de mediocridade ou rebaixa para um nível mais baixo, né? Por exemplo, quando ele tenta reduzir essas questões de discussões éticas sobre direitos dos animais, ou sobre eutanásia, ou sobre aborto, a questões de hipocrisia, ou a questão de moralismo, ele está fazendo justamente isso. Ele está rebaixando o nível do debate público. Ele não está tentando fazer esse trabalho socrático, né, de articulação do debate público a um nível mais fundamental, onde realmente a gente se volta, né, para aquele nível onde a gente possa articular de forma mais clara os nossos pressupostos, né, e examinar esses pressupostos que estão ali admitidos de forma ingênua no debate público. E em que medida eles têm justificação para tal. Então, no que diz respeito ao papel do filósofo no debate público, o Pondé simplesmente se mostra completamente errado, né? Ele justamente faz o papel contrário do que se deveria do filósofo no debate público, né? Ele é um aprofundador da mediocridade e não alguém que procura erguer, né, o debate público para um nível mais elevado. E o outro ponto é que está diretamente vinculado ao tópico em discussão da eutanásia, né, que ele se mostra completamente incapaz de apresentar bons argumentos, porque ele simplesmente ignora o debate, ele nem sequer sabe quais as teses que ele deveria enfrentar, né, para a questão da eutanásia. Então ele admite, por exemplo, teses utilitaristas e consequencialistas, quando essas teses, na verdade, são objetos de discussão no debate, né, e nem sequer são teses utilitaristas de forma mais articulada, né? São apresentadas de maneira tremendamente ingênua. E como eu falei também, há questões ali em torno do que a gente poderia chamar de antropologia filosófica, uma teoria que tenta explicar a natureza humana, a condição do ser humano como pessoa, etc. Então, para apontar justamente para essa questão e para apresentar isso como um desafio, né, a essa questão do Pondé, eu resolvi aqui colocar justamente a questão do dilema da eutanásia. O dilema da eutanásia, que eu vou apresentar justamente aqui como um desafio à defesa do Pondé. Então, pessoal, dando continuidade às considerações sobre esse artigo do Pondé, a gente vê, né, como eu mencionei lá nas minhas considerações na leitura, que o artigo do Pondé ele se apresenta claramente como um artigo, ele apresenta uma discussão ingênua e com um nível assim deplorável da discussão sobre a questão da eutanásia, né? E isso é inadmissível para uma pessoa como o Pondé, para o papel que ele desempenha no debate público, que é supostamente de um filósofo público, né? Um filósofo público ali que faz eco a toda uma tradição de discussão pública
europeia, principalmente ali da França, né? E também hoje em dia na Inglaterra, nos Estados Unidos, é muito comum você ver filósofos sendo chamados para o debate público para esclarecer um tópico, né? Ou cientistas também, e ver a postura do Pondé nessa questão da eutanásia, fazendo uma defesa um tanto quanto ridícula, né? Em que ele se mostra completamente ignorante sobre o assunto, né? Por exemplo, como eu mencionei lá, sobre uma série de questões sobre as discussões sobre ética, sobre a condição da pessoa humana, sobre o papel do bem, né, da vida como um bem fundamental, um bem básico em teorias éticas. Tudo isso é inadmissível para um filósofo que deveria esclarecer e erguer, né, a discussão pública para um nível de reflexão mais profundo, um nível de reflexão mais radical. Ok? Então, à luz disso, né, o que eu quero fazer é justamente apresentar aqui um dilema conhecido na literatura sobre a respeito da eutanásia, o dilema da eutanásia, que pode ser tomado aqui nesse contexto aqui de análise do Coisa do Pondé como uma espécie de desafio, né, que deveria ser feito para uma resposta, por exemplo, no debate público. Seria interessante, né, que, por exemplo, o Pondé, como um filósofo, poderia ter tomado esse desafio, né, dentro das circunstâncias lá que ele está querendo discutir o tema, e apresentar as razões dele para isso. Então a gente vai ver justamente esse dilema da eutanásia. O dilema é formulado da seguinte maneira. Você tem, como é um dilema, ele se formula de uma forma disjuntiva. Então você tem que, na premissa 1, a eutanásia é administrada pela própria pessoa, por outrem sem consentimento da vida, ou por outrem com consentimento da vítima. Então, aqui a gente tem uma estrutura básica do início de um dilema, que é a estrutura disjuntiva. Então, o que a gente vai fazer é justamente assumir cada componente dessa disjunção, os disjunctos, né, o que a gente chama de disjunctos, e ver o que é que a gente consegue inferir disso, né? A gente vai mostrar justamente por meio desse dilema que a gente vai chegar em um resultado insatisfatório para o defensor da eutanásia, e daí por isso que é um dilema da eutanásia, da defesa da eutanásia. Então a gente tem como premissa 1 a eutanásia administrada pela própria pessoa, por outrem sem consentimento da vítima ou por outrem com consentimento da vítima. A segunda premissa nos diz o seguinte: se a eutanásia é administrada pela própria pessoa, então a eutanásia é suicídio. Se a eutanásia é suicídio, então é moralmente injustificada, né? Assumindo por hipótese o primeiro disjunto, ou seja, que a eutanásia é administrada pela própria pessoa, então a gente vai concluir que a eutanásia administrada pela própria pessoa é moralmente injustificada, né? A gente pode fazer isso por silogismo hipotético e chegando a condicional aqui: se a eutanásia é administrada pela própria pessoa, então a eutanásia é o suicídio. Se a eutanásia é suicídio, então é moralmente justificada. Eu posso concluir que se a eutanásia é administrada pela própria pessoa, então é moralmente injustificada. Admitindo isso da hipótese de que a eutanásia é administrada pela própria pessoa, eu vou concluir justamente que a eutanásia é moralmente injustificada, né, por modus ponens e silogismo hipotético. Então a gente vai chegar a esse resultado em uma das hipóteses do disjunto, né, da eliminação da disjunção. Na segunda hipótese da eliminação da disjunção, a gente vai ter que o seguinte: se a eutanásia é administrada por outrem, sem o consentimento da vítima, então é assassinato. A eutanásia é assassinato. Se a eutanásia é assassinato, então ela é moralmente injustificada, né? A mesma coisa, o mesmo procedimento você pode aplicar aqui no P3. No P3', né? Você assumindo como hipótese o segundo disjunto, ou seja, que a eutanásia é administrada por outrem sem consentimento da vida, você vai chegar à conclusão de que se a eutanásia é administrada por outrem sem consentimento da vítima, então é assassinato. Se a eutanásia é assassinato, então é moralmente justificado. Por silogismo hipotético, você vai ter: se a eutanásia é administrada por outrem sem o consentimento da vítima, então é moralmente injustificada. E por modus ponens, você consegue tirar desse último condicional que a eutanásia é moralmente injustificada. Então, a gente já tem dois disjuntos, duas hipóteses da disjunção que chegam ao resultado que a eutanásia é moralmente injustificada. Chegando na premissa 4, a gente tem que, se a eutanásia é administrada por outrem, com consentimento da vítima ou cooperação, então é suicídio e assassinato, né? Obviamente, se
é suicídio e o suicídio é moralmente injustificado e o assassinato é moralmente injustificado, então o suicídio e o assassinato é moralmente injustificado também. Então a gente chega à conclusão de que a eutanásia é moralmente injustificada. Ok? A gente tem premissas plausíveis e ficaria justamente como um dilema, né, a ser discutido, que seria um dilema bastante interessante para ser discutido no debate público, né, como um defensor da eutanásia, como Pondé, né, argumentaria contra esse dilema, né, quais premissas ele negaria. Né. Então, caberia justamente ele negaria ou faria algum tipo de ponderação sobre as premissas, etc. Porque o argumento claramente é válido, né? Como eu já mencionei a estrutura dos passos argumentativos. Então, o argumento é válido, cabe a discussão justamente se ele é um argumento correto. Né? As premissas são plausíveis. Então, caberia o defensor da eutanásia justamente fazer ponderações sobre o valor de verdade das premissas. Ok? E isso, obviamente, seria uma questão tremendamente interessante para um defensor fazer isso no debate público. Caberia a ele apresentar sua defesa diante desse desafio do dilema da eutanásia. Então, basicamente essa foi a ideia do vídeo, pessoal. Se vocês gostaram, aí, não se esqueçam de se inscrever no canal. Assim, vocês que não são inscritos, se inscrevam no canal. Se você já é inscrito, aperte aí na sinetinha, na sininha aí das notificações para você receber as notificações de vídeos e divulguem aí nas redes sociais e debatam aí também qualquer questão que vocês tiverem, coloquem nos comentários, né, façam comentários aí e até mais.